Facial Connection no DP Auto Rig System ela é uma ferramenta que vai nos ajudar a conectar blend shapes nos controles faciais que a gente tiver no nosso rig. Ela é muito útil para a gente manter uma padronização e manter uma agilidade quando a gente precisa recriar os mesmos tipos de controle que a gente usa padrão do nosso trabalho profissional, tá bom? Então, Facial Connection é uma ferramenta que está dentro do Tools. Quando você clica nela, ela abre para você uma janelinha. A janelinha dela é bem simples. O que é que ela tem? Ela tem 3 opções aqui para serem feitas. Uma delas é a criação das targets de blend shape. Ela não vai modelar as blend shapes, mas ela vai duplicar uma target base para poder ser utilizada como origem na modelagem das outras targets. Se a gente já estiver recebendo do modelador ou a gente mesmo já tiver feito as nossas targets, não tem problema, a gente pode depois utilizar esse botão de blend shape para conectar nessas blend shapes, ou então esse botão aqui para conectar os nossos tweaks de joints no nosso controle do head que a gente utilizou. No vídeo que a gente fez sobre os tweaks, a gente mostra como se faz automaticamente, mas se caso a gente tiver, num processo em que a gente não fez automaticamente, a gente pode vir aqui e acionar o comando que conecta, tá? Então, esses aqui são os comandos de conexão, e esse daqui é um botão de criação das targets com a nomenclatura correta, ou seja, se você tiver uma mesh, essa mesh vai ser sua mesh base, por exemplo, aqui ó, base mesh. O modelo original lá do seu rosto, por exemplo. Se você clicar nele aqui como Create Default Targets, ele vai te perguntar qual nome de prefixo você quer dar para essas targets. Então, se for a target do rosto, você vai chamar ela de Face. Se for a target do corpo inteiro, você chama ela de Body. Se for só do Eyebrows, aí você chama ela com o nome da sobrancelha e etc. Nesse caso, eu vou colocar como Body, só para a gente ter uma referência. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, o Continue. O que ele faz? Ele vai gerar para a gente todas essas targets aqui com o prefixo de Body, que são as targets que a gente vai usar na hora do nosso rig, tá? Essas targets, elas ficam dentro de um grupo, que é o grupo da nossa target group. Tem a base, que é a base que a gente utilizou que é o modelo original. Caso a gente precisar duplicar ele e usar de novo, a gente tem ele aqui como base. Tem o recept, tem o tweaks, por exemplo, que são a referência que a gente tem do trabalho que a gente já faz padronizado para o nosso rig, tá? E dentro aqui do Facial Target Group, tem todas as targets com a nomenclatura correta. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente vai lá, visualiza só esse daqui. Tá aqui no Visualization, eu cliquei no Ctrl 1, né? Ctrl 1 da Isolate Select. Aí vem cá, esse aqui é o Left Brow Up. Então, vem aqui no Left Brow Up, subo ele. Ótimo. Aí eu vou agora no Brow Down. Então, o Left Brow Down vem para cá, tá? Aí eu vou no Brow Side. Tô fazendo aqui de experimento só para vocês, tá? Brow Side. Aí a gente vai no Brow Frown e etc. Tá? Eu estou fazendo alguma coisa, qualquer coisa aqui. Bom, então a gente já tem as targets, vamos dizer que a gente já tem elas modeladas e a gente já pode usar elas como blend shape que a gente quiser trabalhar. Tá? Então, basicamente o que a gente vai ter que criar uma blend shape node. Isso a gente faz selecionando essas targets. Seleciona aqui o tweak também e o blend shape target como recept no final. A gente pode criar aqui uma blend shape node. Essa blend shape node ela tem essa configuração aqui para a gente, tá? E essa blend shape node, independente do nome dela aqui, ela vai procurar esses alias que a gente tem no nosso rig, esperando que a gente conecte nessas targets, tá? Então, o que é que ele faz agora? Se a gente tiver um head deformer, por exemplo, um head guide mesmo aqui, ó, e esse head guide, por exemplo, ele tiver aqui o facial dele, aqui o facial dele já está configurado para ter blend shapes de animation, tá? Ele vai esperar que tenha esse recept blend shape aqui, por exemplo. Aí, se tiver isso daqui, a gente vai pedir aqui, não sei, qualquer coisa.
head ou cabeça, o que quiser. Eu vou criar esse rig. Esse rig vai ser simples e ele vai procurar no rig se existem essas targets. Se tiver essas targets, ele já conecta, tá vendo? Por quê? Porque o módulo de head automaticamente ele já chama o Facial Connection e aciona esse botão aqui. Então, se em algum momento não aconteceu isso e a gente criou as targets depois que já tinha um head, não tem problema. A gente pode pedir para ele fazer essas conexões. Então, aqui eu vou dar um break nesses connections aqui. Break connection, tá? A blend shape tá lá, ainda não está ativa, né? A gente até pode deixar só o reset aqui como essas aqui são as targets, né? A gente tem ela ativa ali, essa mesh também vou dar um hide só para não confundir. O que está ali é a nossa blend shape, tá? E ela não tem mais as conexões, ó. Então, se perdeu as conexões, não se preocupe. Você pode vir aqui naquele botãozinho que eu falei e ele já reconecta para a gente. Aqui, ó. Vou deixar aqui para a gente ver que se clicar aqui, ele procura essas targets e encontra as targets com a mesma nomenclatura que ele espera que se encontre e ele conectou, tá vendo? Ele conectou os controles do Facial na nossa target. Então ele foi lá na Blend Shape 1 e conectou neles. Então a gente tem aqui de novo as nossas targets conectadas. Então facilita muito isso, a automatização, quando a gente tem a nomenclatura correta. Essa nomenclatura é a que vai procurar na hora de conectar os controles e todos eles vão já integrar facilmente. Então o Facial Connection ele faz isso, ele faz essa conexão. A gente tinha visto, por exemplo, eu vou abrir uma cena nova aqui, que se a gente tem um head e a gente aciona o head com facials e o facial dele a gente pede para ser facial joints, se não tiver os tweaks aqui não tem problema, depois a gente adiciona, a gente vai criar ele e esses facial connections não estão atuando em nada porque não achou nada para conectar, mas a gente pode vir aqui criar os tweaks. E os tweaks que a gente quer dessa vez sejam simples, por exemplo, facial joints, tá? Então, esses tweaks eu vou até deixar eles aqui, não importa a localização que eles estão. Vou deixar eles aqui para ficar mais fácil a gente ver eles atuando ali, ó. Aqui, ó, bem mais fácil, tá? Vou criar o rig deles e ele não está sendo criado junto com o joint, com o setup, aliás, do head. Então, o head já não encontrou eles. Se a gente for ver aqui, ó, o head não encontrou eles porque o head não está comandando lá aqueles atributos. Mas o head foi criado com os atributos para comandar. E os tweaks podem receber os atributos agora se a gente utilizar, por exemplo, o tools de Facial Connection. Nesse caso, para o Facial Joint. Se a gente clicar aqui, é esperado que ele faça conexão aqui, ó, desses joints nos nossos grupos de offset lá dos joints, tá vendo? Ele faz a conexão. Então, fazendo essa conexão, a gente tem o controle facial acionado pelo Facial Connection. Então, lembrando, o Facial Connection ele é chamado automaticamente no momento em que a gente tem dois módulos que se combinam, que é o head e os tweaks, por exemplo. Ou se a gente já tem as blend shapes no nosso blend shape node, ele vai procurar essas blend shape targets e vai conectar se ele for do animation. Então, essas configurações são já pré-definidas para que a gente faça o nosso rig mais ágil, padronizado, com uma organização de nomenclatura, tá bom? Então, o módulo que se chamava Facial Control, a gente aprimorou ele para ele se tornar o Facial Connection. E o Facial Connection agora gera as targets e faz as conexões, muitas vezes automaticamente, mas se ele não fizer automaticamente, é só a gente pedir ele conecta, tá? Não tem problema. Se a gente tiver um novo Blend Shape Node das sobrancelhas que não existia, foi incluído depois que o rig já tinha sido construído, basta a gente vir aqui e conectar eles através desse botãozinho, ele já vai encontrar as targets com a nomenclatura correta e conectar nelas para a gente, tá bom? Espero que seja útil. Obrigado, valeu.